Está começando mais um Pod Quantic, o podcast da física quântica, aqui diretamente do Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, onde está acontecendo o CSTQ, o Congresso de Física Quântica, que está trazendo aí, depois da pandemia, muita gente para discutir e conversar sobre o segmento de física quântica, sobre saúde, sobre comportamento, sobre qualidade de vida. E a gente tem aqui hoje o professor José Irineu. Vamos conversar com ele, né, Paulo? É isso aí. Ele que já é um antigo parceiro do grupo Physioquantic, não é, professor? Já sou parceiro deles há vários anos, ajudando a espalhar o conhecimento da saúde, né? O senhor fala muito sobre o conceito da medicina sistêmica. Isto. Como é que a gente simplifica isso para trazer essa informação para as pessoas? O que é exatamente uma medicina sistêmica? Na verdade, o conceito seria saúde sistêmica, né? Porque uma coisa que a gente fala é que a medicina é uma só, né? Você tem formatos de atuação, né? Quando toda essa área que trabalha não na medicina convencional, né? A medicina convencional, como é que ela trabalha? Ela trabalha olhando a questão assim, você tem uma patologia e nós temos que travar essa patologia, né? Ela usa uma técnica que a gente chama de antidotação, né? Tá certo? Por isso que todos os remédios são né? Anti-inflamatório, antihipertensivo, antidepressivo, antibactericida, ou seja, tudo é para bloquear o que está acontecendo. Para o processo. Parou. Tá. Entendeu? Esse é o objetivo. Certo? Ou se tiver algum órgão muito afetado, tira o órgão afetado, né? Amígdala, vesícula e tal. Mas sempre é um tipo de antidotação. Existe uma outra visão, que é uma visão que hoje se chama, mais comumente conhecida como medicina funcional, ou visão, atuação funcional ou integrativa, que a visão não é atuar sobre a patologia, e sim sobre o processo que está fazendo a patologia acontecer. Tá certo? A artrose não caiu do céu, né? Passou embaixo de uma escada e caiu uma artrose. Ou virou uma esquina, caiu uma pressão alta. Um movimento que gerou... O teu metabolismo, ou seja, os teus processos internos metabólicos é que estão alterados. Entendendo? Muito bem. E eles vão construindo as patologias, né? E vai construindo patologia. Ou seja, vem daí o sistema. O sistema veio da onde que eu trouxe essa coisa do sistema. Existe um grupo de profissionais que diz assim, o que vocês fazem nessa visão integrativa, nessa visão, que esse é o nome, né? É uma medicina com visão integrativa, né? Não é uma medicina integrativa, é uma medicina com visão integrativa, ou medicina com visão funcional. E no caso que eu estou falando com visão sistêmica, eles dizem assim, o que vocês fazem não tem nenhum fundamento. Não tem fundamento que vocês falam. Quem fala isso? Normalmente os profissionais clássicos, os tradicionalistas, né? Os clássicos, né? Os convencionais, né? Tá certo? Porque a medicina, eu chamo a medicina convencional de medicina convencional porque, tecnicamente, ela antidota, tá certo? Uhum. Então, teoricamente, o nome científico, já que gostam de cientificismo, ela teria que ser chamada medicina antipática. É anti também, né? É antipática. É anti. Entendeu? Aí eles chamam de alopática. Entendeu? Alopática não, porque alo é diferente. Uma medicina alopática é você queimou, bota gelo. É o contrário. Tu tá entendendo? Uhum. Esse é a alopatia. A alopatia é o oposto. Eu antidotar não é o oposto. Entendeu? Sim. Eu antidotar é fazer uma antipatia. Entendeu? Então se vamos ao rigorismo, né, científico, né, deveria ser. Então, por isso que eu chamo de convencional, né? Porque senão o nome é muito antipático, né? Chamar de medicina antipática. Então, mas ele diz que não tem fundamentação o que a gente faz. Então, eu trabalhei para mostrar toda a fundamentação do que nós fazemos. Qual é a fundamentação? Bem simples, temos algum tempinho, né? Sim, assim, fica à vontade. A medicina, a área da saúde, vamos falar área de saúde, né? Porque hoje é muito mais amplo, né? Você hoje tem médico, biomédico, farmacêutico, nutricionista, hoje tem um monte de gente trabalhando na área de saúde, né? Então, assim, na área da saúde, ela sempre acompanhou o pensamento científico mais avançado do momento. Tá?
Quer ver? Ó? A primeira fase que se tem notícia da medicina foi na época lá dos gregos, dos romanos, tá certo? Qual era a tecnologia mais avançada da época? Era a época da agricultura, não era? Sim. Qual era a grande tecnologia da era agrícola? Não dá para controlar que hora a semente nasce. Não dá para controlar o sol. Não dá para controlar... Então, o que dava para controlar? A água. Só. Os aquedutos romanos, aquelas, como é que eles chamam, aqueles níveis, né? No Oriente, né? Que fazem aquelas barreiras, Machu né? Picchu, né? Também Aquela coisa com os degraus, camadas, né? Camadas de degraus, né? Vai Então, retendo a água. o grande tecnologia era a água. Controle da água. Controle da água. Qual era a visão da medicina na época? A água é chamada de humor, entendeu? Então é a teoria dos humores, a teoria humoral. Tem a ver Entendeu? com o humus da terra. O humus também, porque é a umidade, né? Entendeu? Umidade, né? Então, humus, humores, entendeu? Então, assim, então você podia ter problemas nos teus humores, nos teus líquidos internos, entendeu? Tu podia ter o humor tá bom ou o humor tá mal. O bom humor e o mau humor. Usa até hoje, né, cara? Até hoje. Usa até hoje, Não entendeu? vem daí a palavra. Daí que vem a palavra. Veio Veio daqui. Muito interessante. O excesso de líquido, falta de... Entendeu? Então era a teoria moral. Então, Quer dizer, e os falta de humor seria falta de água. Falta de Em água. tese. Exatamente, o cara tá seco. Seco, O cara é seco, seco, cara. seco. O cara é seco. Esse cara seco, não tem humor. Não tem humor, esse cara é seco, não tem humor O senhor nenhum. fala muito sobre metabolismo, né? E fala muito também sobre inflamação, pelo que eu percebo. É que aí a inflamação já é alteração do metabolismo, né? Entendeu? Mas isso tem a ver, por exemplo, com falta de água. Uma pessoa que toma menos água, ela se inflama mais. Não te esquece o seguinte, olha aqui, ó. Nós somos 70% água, tá certo? Tu tem o vaso sanguíneo, é um cano. Quantos exames de sangue tem? 300. Então é um cano com 300 coisas lá dentro. Então assim, se tu tem um cano com 300 coisas rodando lá dentro, a água que está diluindo faz diferença ou não faz? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Flui melhor o sangue. Exatamente. Tu entendeu? Então a expressão da água é fácil, né, cara? É Vê fácil. pouca água, entendeu? Se você tomar pouca água, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Mas Vai. vindo nessa linha histórica que o senhor veio traçando, Então vamos continuar. tivemos a água aí como A água. fonte. Então né, era a de teoria conhecimento. moral. Então a medicina estava ali. Aí o que aconteceu? Em 1800 e pouco, Revolução Industrial. Certo? Foi 3 mil anos lá, né? Até 1800, tá certo? Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? As máquinas a vapor. As máquinas. Começou aqui a mecânica. Começou o quê? O mecanicismo. A visão que nós somos máquinas. Entendeu? E a medicina começou, a área da saúde começou a trabalhar com a visão de máquina, entendeu? Então, é as peças. Então, a peça estraga, tira a peça, troca a peça. Tira a peça, troca a peça. Estamos até hoje fazendo isso. Paradigma, a parte da área industrial. Então. Continua até hoje, não tá? A medicina... Sim, mas estamos mudando. Tanto é que nós estamos no congresso de Calma, saúde, vamos terapia chegar lá. quântica, Calma, né? ainda estamos em 1800. Vamos voltar a 1800. Isso, 1800 aí, né? Eu Mas, dei uma editada, foi mal. mas a gente ainda tá trocando peça. Então, eu estou contando peça. Aí teve um novo momento que é chamada de Segunda Revolução Industrial. Que aconteceu na Segunda Revolução Industrial? Saiu o vapor e entrou novas formas de energia. Entendeu? Eletricidade e petróleo e gás. Entendeu? Diminuiu o carvão, que era para gerar vapor, calor, e passou a entrar eletricidade, que é a principal. Claro que a fonte de eletricidade pode ser gás, até lá a guerra na Europa, né? Fazendo isso, né? Estão afundando lá. Então, mas é a eletricidade e o petróleo. Então, aí vem a Segunda Revolução Industrial. Quando entrou o petróleo, houve uma explosão da química. O conhecimento de química explodiu, entendeu? E tudo derivado de petróleo. E a indústria farmacêutica, naturalmente. Então, você tem... Vem nessa onda. Não, é a seguinte, ó, você tem um tripé com o mesmo, entendeu? Um bichinho de 3 pernas com a mesma cabeça, tá certo? A cabeça tem uma perna que é a petroquímica, tá certo? É a petroquímica. O bichinho tem uma outra perna que é a farmacoquímica, entendeu? Que é todos os remédios. E tem a terceira perna, que é a agroquímica. Tá, que Todas é a nossa com alimentação, né? É tudo a mesma holding, é a mesma cabeça Ou lá em seja, cima. aquilo que a gente respira
tem os poluentes. Aquilo que a gente come vem da agricultura. Tudo. E, a E os outra remédios? Os remédios, quer dizer, tudo aquilo que a gente consome acaba sendo química. Tudo da química. Tudo químico. Entendeu? É por isso Tudo que a gente química. está ficando doente, que a sociedade Não. adoeceu. Assim, estamos mostrando que aí entrou a medicina química. Claro, paradigma. A terapêutica é esse. química. Entendeu? Entrou a terapêutica química. Tá certo? Tu vê que vai acumulando, né? Tá certo? Então, entrou a química. O que houve agora, com a terceira revolução industrial, o que aconteceu com a terceira revolução industrial? Foi quando entrou os computadores. Que é o mundo digital, né? Que é o mundo digital. Então agora nós somos máquinas. Voltou a parte mental, né? Nós somos máquinas. Voltou, Nós somos computadores. Mas seria um retrocesso ou Não, agora não. as máquinas são diferentes, né? É outro tipo São de mais- já não é máquina, porque agora entrou o software, né? Agora não é máquina. Agora não é só peça, é chip, Exatamente. nanotecnologia. Você sabe a diferença entre hardware e software, né? Sim. É como Hardware- o cérebro. Não, hardware é o que você Hardware. chuta e software é o que você xinga. Nossa, peraí. O hardware é onde você vai Você colocar chuta. o software. Ah, E o software é o que você tá. xinga. Não, o que eu tava pensando, tem esse paradigma também, né? A partir dessa digitalização, desse novo entendimento da realidade, de que o cérebro, ele é o equivalente ao hardware. Ao E a software. mente- Ao software. A mente é o. Exato. Sim. Mas tu vê, entrou isso. Começou a se trabalhar a visão da mente que não se olhava por conta dos chips e computadores, Sim. porque nós temos mania de olhar com. Entendeu? Tá certo? Uhum. Mas o que acontece? Isso aqui são tecnologias. Não é o pensamento. O pensamento hoje que domina, né, vamos dizer assim, tudo que acontece no mundo é o pensamento que a gente chama da teoria dos sistemas. Que tem a ver com esse conceito da Isso. medicina sistêmica. Claro, vamos chegar lá. Visão sistêmica da medicina. Exatamente. Por quê? Porque a teoria sistêmica ela é baseada no seguinte: você pega um celular, você pega um monte de pecinha. Cada pecinha daquela não é nada. Mas quando você junta elas e liga, se torna outra coisa, né? Sim. Se torna um celular. Sim. Solta não é nada. Solta. Se eu mostrar para um cara É de lixo. 1950 os peças do celular, ele não tem ideia do que seja. É lixo. Então é lixo. Agora, quando você junta, ele se transforma em outra coisa. Então, assim, sistema, a definição de sistema é essa. Sistema é a união de vários elementos que, somados, criam uma outra coisa. Entendeu? Aí tem uma frase famosa que é a soma é maior, o todo é mais que as partes, que a soma das partes. Ou seja, a soma das partes não é ele desligado não é nada, ele tem que ligar para ser outra coisa. Ou Entendeu? seja, o conceito de unidade, que tem muito a ver com consciência, É. começa a entrar aí na medicina também. É que não entrou na medicina. É que nós vamos Mas chegar lá. Estamos nesse caminho. Estamos tentando. É o que nós estamos querendo fazer, entendeu? Então, como é que isso se aplica no corpo? Essa visão de sistema, né? Existe um conceito na visão sistêmica, que é na teoria dos sistemas, tá? Mas a teoria do sistema, entre alguma coisa, eu vou te responder com sistema bancário, sistema industrial, ecossistemas, entendeu? Sistema solar, Tudo se estrutura através tudo do em forma de sistema. sistema. Então, em todas as áreas, a teoria do sistema está sendo usada. Então, em todas as áreas humanas, sistema financeiro, sistema industrial, sistema econômico, sociologia, Sistema político. tudo tem a visão de midiático. sistema. Tudo tem visão de sistema. O único lugar que a visão sistêmica não entrou foi na medicina. Tá. Nós estamos lá atrás, nós estamos lá no vaporzinho lá do O que você acha que 1850. explica essa resistência? Já que tudo, então, é sistêmico, Em time que que é está difícil? ganhando, será que está ganhando? depende ganhando o quê, né? Ganhando o quê, né? Você entendeu, né? Essa é uma pergunta Não, que eu merece não vou ser brigar, feita. não vou brigar. Não, a pergunta tem que ser feita. A resposta cada um
Eu que gosto acha muito de sua? história, entendeu? Um dos grandes conquistadores foi Alexandre Magno, entendeu? Não é verdade? E eu não quero brigar com o Alexandre Magno, né? Claro. A guerra é perdida, né? Dá. Entendeu? Então, assim, tá ganhando, né? Tá ganhando, Sim, entendeu? sim. Agora, até aproveitando a presença do senhor, a gente tem os produtos frequenciais da Physioquantic, né, que a gente está sempre divulgando aqui por conta do congresso, e tem o Energicept Recept Quantic. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Ele é para ajudar a cortar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Não, vamos chegar lá. Então vamos construir. Eu gosto de construir o pensamento, Claro. é meu hábito. Porque Quero, senão, quero que o senhor fique à vontade. informação solta, né? Uhum. Como é que eu não Eu achei que a gente tinha encerrado o ciclo, perdão. Não. Então, Podemos chegar lá. voltando, pegando a medicina está ganhando, né? Se ela está ganhando e ainda está Tá lá crescendo, atrás. ela está lá atrás e ela está ganhando e cada vez mais. Você acredita que para mudar a medicina ou para se alterar, Não é para você mudar. levar em É consideração para ela pra seguir se o caminho atualizar, natural. isso. Atualizar. Mas você acredita que para ela se atualizar, ela precisa deixar de ganhar? Não. Ou você acredita Não. que ela pode começar a se atualizar mesmo ganhando? É que assim, ó. Ganhando, o que eu estou falando é o ganhando, que a gente acabou de Se citar. você olhar, é que assim, ó. Existe um conceito ainda lá de trás, da era agrícola, Sim. que se eu ganho, você perde. Porque Sim. só tinha uma quantidade de terra. E todo mundo tá brigando pela comida. Então, se eu pegar a tua terra, você perdeu. É a visão da competitividade, né? E a visão da Da competição. escassez. E é a visão que a esquerda usa ainda, né? Se alguém tá ganhando é porque o cara tá perdendo. Você tá entendendo? Uhum. Tá certo? Eu vou usar uma visão, eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. Eu posso usar um exemplo que os rabinos gostam muito de dar, que é o seguinte. Se eu tenho uma vela acesa e acender a tua vela, eu perdi o quê? Nada. Nada. A luz Se eu tenho infinita. conhecimento e te ensino, o que eu perdi? Nada. Nada. Ao contrário, só ampliou. Entendeu? Uhum, Tá uhum. certo? Então, assim, esse conceito de que se alguém ganhou, alguém perdeu, não, né, cara? Entendeu? Se o cara inventou lá o celular, né? Inventou o iPhone, ele ficou rico, o que eu perdi com isso? Uhum. Nada. Ganhei, ao absolutamente. contrário, ganhei o Sim, iPhone. Ganhei Ganhou mais iPhone. tecnologia. Entendeu? ganhei- Então, ele é bandido porque ele ganhou. Não, ele ganhou porque ele merece, porque ele fez todos nós ter iPhone. Ele não merece ganhar dinheiro porque todo mundo tem iPhone. Entendeu? Sim, sim. O cara que tá tirado ali, bebendo cachaça, fumando maconha, que merece? Entendeu? Não, né? Entendeu? É Então, uma assim, relação de ganha-ganha. sempre, ganha-ganha. sempre, Claro, sempre. ganha-ganha. Então, o que acontece? Eles estão nessa visão ainda, entendeu? Eu ganho porque alguém que tem que perder, entendeu? Eu tenho que dar um produto que eu vou ganhar e o cara não vai ganhar nada. Eu vou ganhar dinheiro, mas ele não vai ganhar saúde. Sem dúvida. E aí você começa até a perceber em alguns segmentos da medicina um crescimento que às vezes acaba surtindo realmente nesse maior ganha e perde. Como, por exemplo, estética. Né? Então a estética ela se aproveita, né, da auto-baixa estima, da falta de consciência, de uma série de outras coisas para muitas vezes desenvolver alguns tratamentos, algumas coisas que podem melhorar, mas assim fazendo com que as pessoas percam às vezes a própria estética em si, né? Assim, ó, eu vou discordar de ti, tá? Eu Por acho favor. assim, assim, se a pessoa tem autoestima porque ela acha que ela... Entendeu? Porque nós não podemos combater a sociedade como um todo. A culpa não é da medicina Sim, se as sim. pessoas são loucas, né? Tá Sim. entendendo? Assim, se a pessoa quer ficar bonita, entendeu? E se ela se sente deprimida porque ela tá feia, eu acho justo ter uma técnica que a deixe melhor, porque isso vai tirá-la da depressão, vai fazer ela voltar para a vida, vai fazer ela trabalhar, vai fazer ela ser produtiva, vai fazer ela ser feliz. Então a estética, o tratamento estético é um bom caminho, entendeu? Agora, os exageros também são por conta do freguês, né? Sim. E sempre vai ter, e aí já passou para ser humano, não é mais uma questão da tecnologia, passa a ser humano, né? Mas Porque aí tu tem coloquei- o profissional isso. que não está incomodado de fazer aquela maluca que é um lábio de Pato Isso, Donald. Eu coloquei, né? exato, eu E- coloquei a estética É o exatamente exagero, porque né? a estética ela acaba sendo um produto também, né? Ou não sei se eu me expressei errado, mas eu coloquei a estética porque ela começa a ser um alvo do ganha-ganha, mas assim, de um jeito às vezes deturpado. Nós estamos num momento deturpado da história, né? Muito. Então Invertido, nós não totalmente podemos invertido. querer coerência, né? Entendeu?
A maioria das pessoas tá perdida, entendeu? Por quê? Doente. Porque o ser humano, o diferencia, uma das coisas que existe até uma discussão, se a evolução cerebral, se a evolução do cérebro criou a linguagem ou a linguagem criou a evolução cerebral, entendeu? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, uma na outra, né? Tu tá entendendo? São processos talvez Sim, consequentes. claro, paralelos. é ressonante, né? É Ressonante, ressonante, né? Um ressona no outro, entendeu? Um faz o outro, entendeu? Tá certo? Quanto melhor você falar, mais complexo o teu pensamento, entendeu? Uhum. Qual é o pensamento complexo que tem um cara só não tem pensamento complexo, entendeu? Se não tem o pensamento complexo, ele não consegue analisar a realidade. Se ele não consegue analisar a realidade, ele não consegue elaborar pensamento crítico e analítico da realidade, portanto, né? E o sistema tem conserto? Hã? O sistema... Qual é a o solução? Como sistema total? Como o sistema... O mundo? mesmo. Do mundo? Depende do aspecto que você pensar. Se você pensar a partir do indivíduo, ainda existe esperança, porque cada consciência é uma possibilidade. Agora, se você pensar no sistema como um todo, de uma forma macro, é complicado, né? É porque você colocou no começo, você falou do sol, da água e tal. Então você pega, por exemplo, o sistema. O sistema, ele vai funcionar. Então o sol, né, a Terra vai dar uma volta em torno do sol em 365 dias. A Terra vai dar uma volta em torno de si própria em 24 horas. O sistema funciona. Quem não funciona são os seres humanos. Acontece que... Depende do nível de consciência que o ser humano tem também. Acontece que assim, o ser humano é a única coisa, pode-se dizer, no universo conhecido, diferente do resto. Exato. Todo o resto que foi criado por Deus... Funciona. Porque não tem livre-arbítrio. Não tem opção, é só seguir o que é. Algum vegetal, animal, anjo, arcanjo tem livre-arbítrio? Não. O único Essa é uma característica essencialmente humana. Essencialmente Sem humana, dúvida. entendeu? E que Deus não interfere. Nada. Né? O Criador, ele não interfere no livre-arbítrio. Não. Até a ponto de você não acreditar que ele exista ou Te dá até essa opção. odiar. Até essa permissão você tem. Eu vou odiar Deus que eu não acredito que exista. Tá bom, tu odeia uma coisa que não existe. Tá bom, bom pra ti, que legal. Tu consegue odiar uma coisa que tu acha que não existe. Tá bom, né? Mas exatamente. Ser humano é bem gozado, né? Ô, professor, você acredita então que nós estamos nesse momento do sistema de dar valor para ele? De fazer com que a gente possa observar o que está acontecendo ao invés e de entrar no fluxo. Isso. A gente está nesse momento, ou está caminhando para ele, ou estamos distante de reconhecer que o sistema funciona, que a gente pode funcionar também? Vamos pensar junto aqui. Na teoria dos sistemas, é assim, quando você junta várias coisas, surge uma outra, né? Você junta um monte de peças, surge o celular, surge uma outra coisa. Essa coisa que surge, vamos dizer, o celular, ela tem propriedades, não tem? Uhum. Essas propriedades surgem, entendeu? E quando o sistema se monta, tá certo? Juntou, ligou o celular, ele tem propriedades. O nome científico que dá para isso, essas propriedades, tu não vai chamar propriedades surgentes, né? Que elas surgem. O nome que se dá é propriedades emergentes, né? Elas emergem, emergem a propriedade. Então, na teoria dos sistemas, se diz que tem propriedades emergentes, tá certo? Então, o sistema tem propriedade emergente. Eu vou dar um exemplo do organismo e depois a gente volta para responder a tua pergunta. Como é que é o sistema no organismo? Tá certo? É assim. O sistema, nós temos 4 níveis de sistemas. O primeiro nível é a célula. A célula, ela junta um monte de coisinha, tá certo? O núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, pum, formou a célula. Quando você liga ela, que ela tá viva, a gente não sabe como liga, né? Não sabe como liga. Sim. É só Deus que liga, ninguém consegue ligar. Você consegue fazer uma célula artificial, mas ela não cria vida, ou seja, ela não liga. Entendeu? A energia vital. Ela ligar, ela não tem. Mas aquele monte de organela que a gente chama, aquele monte de coisinha, quando liga a célula, ela tem uma propriedade emergente. Qual é a propriedade que emerge numa célula? É um sistema que funciona. Funciona. Qual é a propriedade que ela tem? Ela faz 2 coisas. Ela gera energia e ela faz produção. É uma microfábrica. Ela gera a própria energia, ela tem gerador de energia, e com essa energia ela faz produção. Cada uma produz uma coisa.
Energia no mitocôndria, e cada uma produz uma coisa. Uma produz hormônio da tireoide, outra produz colágeno, outra produz lágrima. Ela tem uma função. Essa função é produção, tá certo? Essa é a propriedade emergente. Vamos usar uma célula muscular como exemplo, tá? Então a célula muscular está ali, ela é um sistema, um microsistema que tem a propriedade de gerar energia para produção. Quando você junta um monte de célula muscular, você formou um músculo. O tecido. O tecido, vamos usar um músculo, tá certo? Um músculo. Mudou, já tem outra propriedade emergente. Qual é a propriedade emergente do músculo? Movimento. Não, contrair e relaxar, coração. O músculo contrai e relaxa. Mas isso está baseado no movimento, né? Calma. Tá bom, tô Calma. Eu não vou fazer piada, faço não? Faz. Não vou fazer não. É uma piada precoce. Tá bom. Calma, gente. Calma, coração. Então assim, o músculo contrai e relaxa. Tá bom. Esse músculo contrai e O relaxa. princípio é isso. Isso, então tá. Agora, quando você junta todos os músculos e forma o sistema muscular, aí é outra propriedade emergente. Aí sim, Tá é certo. movimento. Ou seja, são vários sistemas. Vários sistemas e vários você níveis tem com propriedades como diferentes. você falou, você E tem vários as tipos de partes. emergentes. As partes que formam um sistema. Aí você tem sistemas que são uma parte. E todas Sistemas, subsistemas. Isso. Subsistemas. São vários sistemas que são partes de um outro sistema maior. E assim, uma hierarquia de sistemas. Quando você junta o sistema muscular com todos os outros sistemas orgânicos e forma o irineu, O Irineu? já mudou. Qual é a propriedade emergente? Não é movimento. É direção consciente. Eu vou para lá, eu vou para cá. Não é um movimento. Entendeu? Os músculos se movem. Mas você tem a decisão. Você tem outro De nível. como utilizá-los. Você tem consciência. É aí que vai entrar o paradigma do livre-arbítrio que a gente estava falando. Aí, nesse nível, que é a que o livre-arbítrio, vontade. nesse nível o livre-arbítrio funciona. Nos outros níveis inferiores não Muito funciona. legal, porque até aí, né, como você mesmo colocou, todos os sistemas, tudo funciona. Tudo né? funciona. E é um fluxo praticamente Isso. instintivo, Os sistemas natural. dentro dos sistemas, tá tudo Tudo. lindo. Tá tudo maravilhoso, tudo perfeito. Só que A hora que entrou aí, é que o livre-arbítrio, que é o sistema o nível de decisão, para a decisão eu tenho que analisar. Para analisar eu tenho um sistema de análise. Entendeu? aí Tá? vamos lá, porra. Que é chamado, que os italianos chamam de filtro cognitivo. Cognitivo é conhecimento, ou seja, eu olho o mundo e eu vejo alguma coisa, tá certo? Por exemplo, eu chego para atravessar a rua, entendeu? E eu vejo um carro lá e eu posso ver que, ele está muito longe, eu vou atravessar. E você pode olhar, ai meu Deus, eu vou ser atropelado. É o mesmo carro, a mesma posição. Tu entendeu? Tá? O nível de interpretação, Do nível seu de ponto análise, vista. É o que a informação é a mesma, a interpretação da informação é que a muda. leitura a da cada informação. consciência. Exatamente, entendeu? Ela vai de acordo com a consciência, Consciência. que a pessoa adquiriu. Agora, né, se eu tô ali parado e tô na dúvida e você para do meu lado, ai meu Deus, aquele carro vem depressa, o meu irmão já foi atropelado, ai meu Deus, o teu filtro começa a modificar. Você está trazendo o seu sistema de crenças, O ambiente- tentando influenciar o ambiente- outra O pessoa. sistema de crenças. Aqui entra o sistema de crenças, entendeu? O que é o sistema de crenças? É como você monta o teu filtro, entendeu? Se eu botar Ou como montaram o filtro em você também, né? as duas, claro. mas só vai montar o filtro em você se você permitir. Não, porque Ah, você se você aceitar. não, Seu o pai teu e sua pai e a mãe tua te mãe educaram, montaram teu exato. filtro como o teu sistema tudo de bem, crença é deles. Mas esse do sistema, mas se alguém chega do teu lado e fala pra você, não, atravessa que vai de boa, você vai, Tem vai gente que atropelado. compra essa você- ideia, tem gente que não Tem compra. gente que não compra, é você que decide. É você que decide. Aí Mas vai de acontece o cada um. seguinte: aí você tem. Aí nós caímos numa coisa, aí vou te dar um outro fator. São coisas estanques, né? Nós estamos Nossa, esse papo Sim, tá ótimo. sim. nós vamos montando. Vamos montando o Vamos sistema montando aqui. o sistema. Vamos montando o sistema. Monta o Esse sistema é um aqui. papo sistemático. Então nós temos assim, nós temos um sistema de crenças, viu com o sistema, um sistema de sistema crenças. também, sem é. dúvida. Sistema de crenças, tá? Aham. Tô entendendo, vem- tô entendendo. Que tu tá trazendo da tua infância. Mas aí você tem outros fatores que vão Contribuir com essa para decisão. isso, entendeu? E aí esses outros fatores, né, que vai ser a informação que o meio te dá, o meio que tu Não entrou. vem só dos pais, do sistema Não, familiar. tu Não, vê não, televisão. é uma somatória. Hoje, Televisão. antigamente, sentava o pai na cabeceira, a mãe na outra ponta e as crianças do lado e conversava e faz assim, não faz assim, tá errado, tá errado. Hoje o que acontece? Os pais sentam na frente da televisão
e diz para a criança, cala a boca que eu quero ver o que a televisão está me dizendo. Aí a criança, então é a televisão que diz o que tem que ser feito? É para lá que eu vou. Então é para lá que eu vou e a televisão diz para mim o que eu tenho que fazer. Entendeu? É a televisão que vai me educar. Toma um iPad aqui para ver. Segura aí para não atrapalhar. Para não atrapalhar aqui que eu trabalhei o dia inteiro e tu tá me enchendo o meu saco, entendeu? Entendeu? Então já mata antes de nascer. Mata antes de nascer, né, cara? Mata antes de nascer. Nem nasce essa porcaria, mata antes de nascer, entendeu? Ela já sabe que ali ela não vai ter informação, ela não vai ter o conhecimento. Então ela vai. Dali não vai vir nada, ela vai. Netflix. Então o sistema de crenças dela é feito no computador, no iPad, no desenho. E aí o que vier dali é o que vai formar. É a verdade que eu tenho que obedecer, entendeu? Então hoje a sociedade, por isso a importância de dominar os meios de comunicação, né? Entendeu? Sim. Mas hoje a gente tem uma. Porque ele vai conduzir, mas uma democratização, não são mais os meios tradicionais que estão vindo. A internet tem uma contribuição aí em te oferecer algumas opções, pelo menos. A internet ela acelerou esse processo só, né? Tem tudo ali. Olha, nós estamos aqui produzindo conhecimento para as pessoas estiverem prontas para receber isso aqui. Sim, mas para cada podcast deu. Quantos podcasts deu para lá? Tem? Sim, mas foi o que o professor acabou de falar, né? Você tem aí todo o processo, né, o sistema de educação, né, que está conduzindo a criança ou o jovem, né, para um processo de aprendizagem que é o que estão mandando para ele, entendeu? A criança não é o que ele quer, o que muitos querem que ele aprenda. Ver? A criança tem que ir para a escola, muito bem. Por quê? Porque os professores estão lá. A pergunta é quem forma os professores e como que eles formam esses professores que vão ensinar os teus filhos? É uma boa pergunta. E por que formam, né? Não, por quê? Porque eles estão lá que eles querem, entendeu? Não importa, né? Esses professores que estão ensinando as crianças, seja escola particular, seja escola pública, eles têm uma formação. Que formação? Onde veio? Não, que formação eles estão tendo? Eles estão tendo que formação? Claro que a gente sabe a resposta aqui, nós não vamos falar, mas a gente sabe qual é a formação que eles têm. O que eles estão servindo é com o que eles têm. Eles não vão servir com o que eles não têm. Foi formatado a cabeça deles. Eles não se dão conta que eles são peças do sistema. Sim. Mas eles ainda não têm essa consciência. Nem vão ter, né? Too late, baby. Porque se tiver... Agora é tarde demais. Se eles já estão lá servindo ao sistema, mas já era. Não tem um movimento que vem mudando um pouco isso? Agora podemos voltar à questão, então. Faltou aqui. Vamos fazer... Não tem como mudar isso? Estamos no caminho? Então, vamos botar outra informação. Nós somos mamíferos. E existe uma característica dos mamíferos que é o seguinte. Eles vivem em grupo social. Tá certo? Vamos falar uma matilha de lobos. Tá bom? Você tem uma matilha de lobos. Muito bem. Quem é que comanda a matilha de lobos? O chamado macho alfa. Por que ele é alfa? Porque ele dá porrada nos menores? Porque ele faz bullying nos outros, que são os patetas? Não. É porque ele é o mais inteligente, ele vai na frente protegendo a matilha. Mas, em geral, ele também usa força física para se impor. Esse foi o sistema de força física para se impor, mas ele é o mais inteligente, o mais hábil e o mais apto. Não basta ele ser o mais forte, ele tem que ser o mais apto também. Mais apto. Por quê? Quem diz o caminho que eles vão ter que seguir para não morrer de fome é ele. O animal que eles vão ter que atacar para ter sucesso na caçada é ele que diz. Tu tá entendendo? Ele é o líder. Ele não é o chefe. Ele é o líder. Existe uma grande diferença entre chefe e líder. Chefe é o que manda. Líder é o que lidera, é o que leva ao sucesso. E ele é, inclusive, necessário para os liderados, né? Os liderados querem essa liderança. Precisam. Eles precisam. Não né? querem, precisam. Não, eles precisam. Boa. Porque eles não sabem que caminho tomar. Exatamente. Eles precisam. Então, numa matilha, tu tem geralmente 3 machos alfa, entendeu? Eles não discutem. Um que tá mandando e os outros 2 por quê? Porque se esse morrer... Ele já está sendo preparado. Já tem que ter alguém. Os outros 2 vão brigar e ver. Porque não briga com todo mundo, ele briga com os outros alfa. Com os aptos. Só com os mais aptos, entendeu? Mais aptos. Entendeu como é o negócio? Agora tu imagina que tu tem 30 lobos, tá certo? 3 alfa, inteligente, que sabe o caminho a tomar, que não sei o quê. E os outros tudo pateta, tá certo? Sim. Aí tu diz assim, isso é um absurdo, porque o coitadinho do coitadinho do coitadinho do coitadinho. Temos que fazer uma democracia. Vamos votar para que lado nós vamos caminhar e que tem comida e que não tem neve, que nós não vamos morrer. Então vamos votar. Democracia. Aí tu tem 3 votos alfa e 30 votos
Delta, Democracia na Alcateia. na Alcateia. Bom, a maioria vai decidir, não vai? Vai ter que decidir. Vai dar por certo? voto, Vai dar certo ou não? por voto. Vai dar Se- certo. Se decidirem pelo melhor, Vai dar o que, certo? o que é difícil. Entendeu? Então, assim, tem esse fator. Tu tá me entendendo? Uhum. Tem esse fator. O ideal Que mesmo tá seria que cada lobo decidisse o seu caminho, cada um segue Não, a eu sua- morria todos. Aí Se seria o lobo anarquia. sair- Anarquia. Não, todos morreriam. Cada lobo Perde ia a por força cada de lobo- grupo, que é base de É a sobrevivência. base de sobrevivência. E para ter grupo tem que ter coesão, tem que ter decisão, tem que dizer por aqui, vamos atacar. Quem é que sabe qual é o mais fraco da manada para atacar? O alfa, os outros não sabem. E o ser humano? É Ele mamífero também. Ele é mamífero, ele tá em grupo. E agora ele tá nas redes sociais, ele tá se Ele juntando. tá democrático. Tá democrático. E agora ele vota também, ele decide o que é melhor pro grupo. Tu sabe o que é síndrome de Estocolmo? Quando gosta É, do cê- próprio sequestrador, não é Quando isso? passa a começa- ama se o próprio. Afeiçoa o próprio Se afeiçoa o sequestrador. próprio. Não é isso. É. É o que nós estamos. O Brasil vai se chamar Estocolmo. Estamos todos vendidos. Ah, Não, o porque- pior não é vendido, é mas- acreditar, né? Então, mas aí você entra no Acreditando- sistema de informação que você coloca os grupos muito além daquela presença física dos lobos, que a gente comentou. Acontece que são 8 bilhões de Isso. lobos. Então nós vamos Nossa. falar de um grupo de 8 É muito bilhões. ego para administrar. Não, é muito teta, né? Então, pouco se o alfa. planeta tivesse um lobo alfa, né, quem seria esse lobo alfa? É essa guerra. Não há possibilidade de um Mas- alfa para 8 bilhões. Mas tem gente que quer. Ah, não é. Ô, doutor Irineu, e onde é que entra a consciência, então, nesse sistema todo que nós estamos discutindo? A consciência. Pois é, então, o que é evolução espiritual, né? Aumento de consciência. Tu entendeu? Expansão de consciência. O cara mais FDP que tem, entendeu? Tá certo? Ele ama só ele mesmo. O nível de consciência é eu, entendeu? Quando ele evolui um pouquinho, é eu e a minha família. Tu tá entendendo? Quando ele evolui mais, é eu e os meus amigos, entendeu? Depois ele evolui mais, é eu e o meu bairro. Eu e a minha cidade, eu e meu país, e eu e toda a humanidade. Então o líder da Alcateia tem que entrar nesse entendimento para com os Delta? Seria mais ou menos isso? Trazendo a metáfora dos lobos? Não, O líder consciente. Porque a gente tem essa questão também. Boa parte dos líderes são estúpidos, imbecis. Que não Acontece estão que- com a consciência expandida. acontece Eles não que- são peraí, líderes, são chefes. eles são chefes, não são líderes, né? Eles Ou são tu chefes. acha que são. Mas Quem está concorrendo? líderes Vamos lá, nós estamos usando. conscientes, a gente pode Nós, trabalhar esse nós temos o conceito. sistema político, não tem? Uhum. É eleição, tá certo? Quem está concorrendo são os alfas. Não, Difícil, né? não são. Pronto. Ponto. Não são. Tem alfa. Tem É, alfa Tem concorrendo. alfa. O alfa tá no mundo privado, entendeu? Exato. O alfa são vocês, Exi- vocês são alfa. vocês Existem não tão pessoas lá. alfa, exatamente, mas elas não se colocam como alfa exatamente porque Cansaram do sistema, vai talvez. desgastar, né? Não, Também. não, querido. O Steve Jobs é alfa, não é alfa. Sim, Era alfa, não era alfa. sim. Sem dúvida. Na genética, quando avalia, tem o gene da liderança. Tem Ah, é? genes de liderança, entendeu? Que esses caras têm. Foi feito deles, a gente sabe que eles têm esse gene. Existe um gene da liderança. Entendeu? Sim, Então, aí, assim, ó, esses caras não estão disputando carguinho eles não para tão- ver se não tem tão poder. Eles não- preocupados com Tu acha que isso. um alfa, Preocupados em realizar. o alfa Independente humano do resto. não tá pelo poder. Quem tá pelo poder. Tu Boa, acha que agora você citou a palavra. ele não tá pelo poder, entendeu? Aham. Quem tá pelo Já sabe que poder pode. Não quem- é alfa, o Não é alfa alfa. não precisa. é chefe. Ele quer ser chefe. Ele quer ser chefe, ele quer poder. Definitivamente ele quer ser chefe. E tu tá entendendo? Ele quer E mandar. quem tá na política, já que o nosso tema é político, né, é porque é assim, quem tá no sistema político tá pelo poder. Uhum. É isso que a gente tá vendo, né? É o que tá no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Agora equalizou. A Covid equalizou o mundo inteiro. A Covid fez assim, ó, rasgou, né? A fraudemia rasgou o véu e mostrou todo mundo quem era todo mundo, né? Os países, entre aspas, mais democráticos e liberais do mundo foram os que mais fecharam, mais obrigatório, mais obrigaram a dar shot genético, entendeu? Foram os que mais obrigaram tudo, pode notar. Shot genético. entendeu? Terapia gênica foram os que mais deram terapia gênica, tu entendeu? Austrália, Canadá,
Faz um podcast aí sobre como é que está o Canadá. Professor, você se considera otimista ou pessimista? Realista. Realista. Ah, boa. Realista. Aquilo que é real, não tem julgamento de bom ou ruim, né? tu não Aquilo pode... que é. Mas o que é, né, você cara? não acredita que é necessário uma dose de otimismo, pelo menos para a gente poder se imaginar numa situação melhor? Num sistema melhor? Eu acho que a gente precisa de uma dose de oração. Aí já não é dose de oração, uma sessão de Uma mesa sessão, branca, é. talvez um descarrego e mais um monte de outras coisas que a gente precisa. Precisamos de muita oração. Nós A estamos num oração momento... tem um poder quântico. Vamos falar um pouco disso, aproveitando a temática do Congresso. Qual é o poder quântico da oração, professor Irineu? Como que funciona esse sistema quântico que a oração produz e causa transformações na matéria, inclusive, a gente sabe. Na pessoa, né? Não na própria pessoa, né? Como que é isso? É porque quando você reza, né? Quando você ora, você muda, você faz conexões neurológicas diferentes, entendeu? Então você acessa níveis frequenciais diferentes. Os seus pensamentos Muda. são mais positivos de alguma. Você não vai, né, rezar, Não, orar. eles são de uma forma harmônicos. Harmônicos, isso. Eles tem muita entram em gente- harmonia com você. Então, muita gente que, por um outro lado, reza terceirizando a sua auto-iniciativa para o santo, em vez de chamar a autorresponsabilidade curativa. Se você vai rezar, reza para Deus, né, cara? Deus não tem intermediário, né? Você já vai Entendeu? direto na fonte. Essa história de semideuses são dos... Mas é uma forma de terceirizar o próprio poder. Quem tinha semideuses eram os romanos e os gregos, entendeu? Eles achavam que não tinham o poder de falar com Zeus. Então eles tinham um monte de semideuses que usavam Tinha como um intermediário. sistema hierárquico de Hierárquico deuses. falar. Se você vai no Antigo Testamento, não tem isso, é direto com Deus. Direto. Direto e reto. Pedi e recebereis. Exatamente. Está na Bíblia, é uma lei. E Deus diz assim, se você se arrepender de verdade, 100%, eu te perdoo. Tá limpo. É isso aí. Por quê? Porque se eu realmente me arrepender do que eu fiz de errado, eu mudei, não mudei? Claro. Então pronto, eu já sou. Você teve consciência de que errou, né? Exatamente, entendeu? Então, não. Eu sou um pecador, tu me perdoa aí, entendeu? Tipo, Só dá Seja boca lá pra aliás, fora, você né? pode até falar assim, eu não entendo por que você não me perdoa, né? Você não me perdoa porque você não te perdoou ainda, né, cara? Você que tá errado, né? Você que não te não, perdoa você não ainda. me perdoou, você tá errado. O perdão tem também esse efeito quântico, né? Mas o perdão é isso. O perdão é a tchuvá que fala em hebraico, né? A tchuvá que não é arrependimento, né? A tchuvá é retorno, né? Porque não existe no judaísmo não existe conceito de pecado, existe conceito de sair da rota. Então tem que voltar para a rota, né? Tu saiu do caminho, volta para o caminho, né, cara? Entendeu? Então o conceito é de tchuvá, né? De voltar para o caminho, entendeu? Então tem que voltar para o caminho. O caminho para eu estar coerente com o universo. Saúde é estar coerente com o universo. Perfeito. É quase como realmente entender o sistema, como o universo funciona e estar coerente com aquele sistema. Eu vou dizer uma coisa. Existe a verdade, não existe? Sim. Só existe isso. Existe outra coisa? A verdade é absoluta, né? Absoluta, não É o existe. que é, não é. existe outra coisa. A você entende? realidade, né? Entendeu? Porque a verdade ainda pode ser uma forma de interpretar a realidade. Sim, mas Cada o um- que Não, ela é... a interpretação A da verdade já- que é a diferente. realidade, exato, talvez. mas a verdade é. A verdade E a é. realidade, o que é? a verdade. Qual a diferença de A realidade e verdade verdade? Tem? Deixa eu me lembrar, eu já estudei isso. Realidade e A verdade. realidade é o que é. A verdade sim. pode ser uma interpretação que Não, cada não. um tem dessa Não. realidade. Eu acho que verdade... Vamos dizer assim, vou tentar explicar. A realidade é a estrutura, entendeu? Uhum. E a verdade é como ela funciona. Sistema. Ela é coerente, entendeu? Um sistema coerente. A Sim, verdade É é um um sistema sistema coerente. 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 É um sistema Nossa, coerente. fantástico. Mas é isso, a gente ficaria aqui horas falando, porque olha, E, ó, tem papo muito para um bom próximo, o papo. então, que eu queria muito que... O professor já está O professor convidadíssimo para mais episódios, vai ser presença marcante aqui, já vamos fazer o crachá dele. Tá? Virou Porque sócio aqui do Aqui Pod no Quântico. sistema do Pod Quântico, ele se encaixa muito bem, ele é harmônico, Ele é sistema coerente, né? ele é com o Pod coerente Quântico. com a proposta do nosso canal. Isso aí, Ed. E ele vai estar muito presente aqui com a gente, tenho certeza. Então, assim, é hora
de ação, é oração. Vamos fazer oração, então é hora de agir, né, professor? Vamos. Então que a gente realmente saia daqui hoje com um pouco mais de conhecimento desse episódio, inclusive, para poder agir e ir num caminho de um sistema mais harmônico, mais coerente, né, que pelo menos aqueles que tiverem acesso ao PodQuantic, né, com o professor, que possam realmente parar para refletir a respeito se está com o seu sistema de saúde funcionando, Amém, e depois que irmãos. corrigir Amém. esse sistema, né, aí vai tentar de alguma forma participar dos outros. Eu sou um sistema que estou dentro de outro sistema que é o ecossistema. Entendeu? É isso aí. E o nosso ecossistema planetário está dentro do sistema solar, que está dentro do sistema. Entendeu? E eco É uma vida, né? matriusca. É um é sistema vida. ecológico. É Claro. uma boneca matriusca. É uma matriusca. Uma Os matriusca. sistemas são uma matriusca. Professor, queria que o senhor deixasse suas redes sociais aqui para a gente finalizar. Quem esse quem bate-papo quiser achar o fantástico. professor. Muito Não, obrigado. a minha rede social não é muito. Meu, né? professor não tem podcast ainda? Não Então tem. vai ter um quadro no PodQuantic. Mas as redes sociais, então, já é só procurar. É dr.josé Irineu. DR. José Irineu. Você discute a Só relação, tem é o isso, DR? DR, doutor, exatamente. dr.josé Irineu. Só no Instagram. Mas eu não é uma coisa assim, eu não sou Tá daqui. aí. Eu Mas sou olha, muito velho pois para é. essas coisas, Mas tu olha, tá entendendo? Eu sou velho para isso. Para quem segue no Instagram, tem sempre aulas da Fisioquantic que o senhor está ministrando. Eu já tive a oportunidade de ver. Eu anuncio as Né? aulas que vão ter. Então, Exatamente. para quem se interessar em conhecer mais dessa enciclopédia Saber aqui quais da, as aulas da aí. Então é Quântica. isso aí. Foi um prazer foi inenarrável meu. comentar com você. Obrigado. Foi muito coerente mesmo para nós. E a gente volta em breve com mais um episódio do PodQuantic, o podcast da física quântica. E, Paulo, quem quiser seguir, é só seguir, né? Seguir, Isso se aí, inscrever. deixa seu like, seu comentário Deixa o like. e veja os outros episódios dessa série maravilhosa aqui no CSTQ. E a gente volta logo mais com o próximo episódio de PodQuantic. Até lá!